Olá, crianças, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E para hoje nós teremos o dever de História e um dever de Geografia. O dever de História está na página 35, tá bom? E a gente vai dar continuidade a falar do nosso último assunto, em que nós estudamos as grandes navegações. Depois nós estudamos a chegada dos portugueses aqui no Brasil, certo? Depois nós estudamos a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, e dando continuidade ao assunto, a gente vai até revisitar um pouco uma atividade que a gente fez no livro, que é sobre que naquele período, por volta de 1500, como os navegadores eram muito supersticiosos, certo? Eles acreditavam em monstros, em entidades que poderiam de repente atrapalhar as viagens deles, né? E que aquilo poderia ser determinante também para eles alcançarem os objetivos deles durante a navegação. Então, por isso, quando eles faziam os mapas, eles desenhavam em algumas áreas lugares onde eles indicavam que poderia ali existir um monstro marinho, por exemplo, ou algum tipo de entidade que poderia atrapalhar as viagens deles, porque justamente eles tinham medo que ali acontecesse alguma coisa sobrenatural, né? Naquela época as pessoas eram pouco informadas, então existia muito esse medo de algo sobrenatural, que inclusive não existia, como por exemplo a presença de monstros. Ou às vezes, gente, era muito comum você ver um animal marinho que era pouco comum e você logo já associava aquilo a um monstro, mas às vezes é só uma espécie de algum peixe, de algum tubarão, de alguma baleia, algum outro animal diferente que era raro, e quando se via já se associava aquilo a um monstro, tá bom? Esse é o contexto da atividade, tá bom? E a gente vai fazer aqui, vocês vão fazer aqui a leitura dessa imagem, tá bom? Uma atividade até bem simples, em que vocês devem observar aqui, gente, o que está acontecendo. Aqui você vai ver uma pequena frota, tá vendo? Porque não é só essa caravela aqui, tem mais duas aqui ao fundo, certo? E aí você vai ver que essa caravela está sendo atacada por peixes, ó, mas não são peixes comuns, são peixes que são associados a como se fossem monstros, porque eles estão atacando o barco, né? Aqui você vai ver também outros animais maiores, ó, que estão comendo esses peixes, certo? Aqui você vai ver um peixe maior. Então você vai ver a presença aqui de vários, de não só uma presença de um animal, mas de outros animais, né, que eles acreditavam ser monstros, e que por isso eles faziam a retratação desse tipo de imagem para que as pessoas tivessem medo daquela determinada região e evitassem aquela região. Você vê inclusive aqui que esse peixe que está aqui, ele voa. Pode ver que ele está aqui por cima do barco, tá vendo? Ele está atacando, no caso a caravela e as pessoas da caravela. Olha aqui as pessoas da caravela. Estão vendo? Uma está agarrada bem aqui na ponta do barco, certo? Aí você tem que observar esses detalhes, tá bom? Bem aqui você vê o vento ele é soprado por alguma entidade, né? Não se sabia a explicação do que fazia com que o vento acontecesse, certo? Então aqui você desenhava um ser, né, que não existia, sobrenatural, e era esse ser que fazia com que o vento acontecesse, né? Aqui ao fundo você vai ver mais ao fundo, bem pequeno, outras caravelas, olhem. E bem aqui o sol, uma parte com terra, e a parte do mar aqui você vai ver que ele, para desenhar o mar, ele representou as maresias para poder ficar parecendo com o mar, né? Porque senão fica um desenho estranho se você só colocar os animais aqui, os monstros flutuando, né? Você tinha que fazer um desenho que representasse o mar. Então, para representar o mar, ele fez aqui o desenho de maresias, ó. E a gente vai para as perguntas. O que está ocorrendo nessa imagem, nessa cena aqui, gente? O que está acontecendo nessa cena? O que você está vendo que está acontecendo aqui? Você está vendo a caravela sendo atacada por monstros marinhos, né? Então você vai escrever isso aqui. Letra B. Esses seres voadores realmente existem ou existiram? Explique. Vocês acham que existiam, gente? O que eu expliquei para vocês? Que naquela época, por falta de informação, por você não saber
por você ter medo do desconhecido, por você não conhecer todos os animais marinhos, né? Acreditava, era muito comum se acreditar na existência de monstros, mas como eu falei para vocês, às vezes eram histórias, ou às vezes aquelas histórias ficavam maiores, né, porque você contava de pessoa para pessoa, e muitas vezes era só um animal de uma espécie diferente que você não conhecia, justamente porque você navegava por áreas novas, então a tendência é você encontrar outros animais também. Então, o que vocês acham? Esses seres, esses monstros aqui, com o que vocês já viram hoje em dia, vocês sabem o que pode existir e o que não pode existir. Eles realmente, voadores, ó, existem ou deixaram de existir? O que vocês acham? Aí vocês vão escrever aí. Letra C. Que outros seres aparecem na água do oceano? Como eles são? Aí você vai observar aqui que não tem só esse peixe voador, também tem outros animais aqui. Aí você vai escrever aqui. Vai descrever como esses animais são, tá bom? Que figura sobrenatural representa o vento nessa gravura, gente? Que representa o vento aqui, ó? Aí você vai escrever aqui. Não tem um nome, você vai dizer aqui o que você está vendo, tá bom? Como se fosse uma pessoa, né? Mas é um ser sobrenatural. E por fim, que recurso o pintor utilizou ao compor a água para indicar que se tratava do mar? Ó, gente, aqui, assim, ele não está falando de técnica de pintura, ele está falando de recurso. O que ele fez aqui para mostrar, para representar a água? Para representar a água, ele fez o desenho de maresia. Foi isso que ele fez para representar a água no desenho, tá bom? Aí você escreve lá, da sua maneira. Aí para a próxima atividade, de geografia, a gente vai aproveitar o assunto. Por quê? Depois de 1500, depois que os portugueses chegaram aqui no Brasil, os espanhóis chegaram aqui para cima, mais ou menos já na outra parte do continente americano, né? E os ingleses chegaram aqui no norte, no caso na América do Norte, também chegaram no Canadá, os mapas foram se modificando, porque você foi agregando aos mapas novos continentes e novos lugares, tá bom? E assim, ao longo do tempo, quando eles conseguiram dar a volta em todo o continente e aí depois fazer representações desses lugares, você vai ter a determinação de nome para cada continente, né? E hoje, a forma com que a gente conhece os continentes é esse aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Esses são os continentes da Terra que já foi mapeado há muitos anos, tá bom? Pelos homens, através das navegações, e que hoje, pela tecnologia, por satélite, por toda a tecnologia que o homem já tem, é muito preciso a gente saber todos os lugares que existem no mundo, né? Todos os continentes, todas as ilhotas, como por exemplo esse daqui, ó. Bem aqui tem um pequeno arquipélago de ilha, bem aqui, ó, por aqui, ó. Esses pontos amarelados aqui no meio do oceano são pequenas áreas com ilhas, tá bom, gente? Esses lugares por aqui também, ó, tá bom? Esses lugares foram ao longo do tempo mapeados e foram sendo colocados nas representações cartográficas dos navegantes. Hoje a gente tem isso em qualquer livro, em qualquer celular, em qualquer computador, porque a tecnologia permitiu que a gente faça com precisão o mapeamento de todas as áreas com terra no mundo, tá bom? E aqui são os continentes determinados por nome, tá bom? Cada cor aqui representa um continente, tá bom, gente? Aqui embaixo, essa área aqui, ó, toda essa área aqui é o continente americano. O continente americano se divide em dois: a América do Norte, que é a área aqui dos Estados Unidos e do México, e a América do Sul, que é onde está o Brasil e seus vizinhos aqui, tá bom? Para cá temos a África, esse outro continente de amarelo aqui. Aqui temos a Europa. Nessa área de vermelho aqui temos a Ásia, e bem aqui no canto de verde temos a Oceania. E aqui embaixo, no final, nós vamos ter
a Antártida, que é o continente congelado, feito principalmente de gelo. Aí a gente volta lá para nossa atividade e o que vocês vão fazer? A atividade aqui ela tá deitada, tá bom, gente? Vocês resolvem ela deitada no caderno de vocês. É na página 40. O que você vai fazer? Você vai pintar de uma cor diferente cada continente, tá bom? Não esqueça de voltar lá na parte do vídeo que eu mostro para vocês a divisão dos continentes. Pinte o continente, cada continente com sua respectiva cor. Você pode atribuir uma cor diferente também. Muita atenção para o continente europeu aqui, que ele não está dividido aqui, tá bom? Então você compara lá e faz a divisão bem aqui, tá bom? Faz a divisão bem aqui do continente europeu. Aí você pinta cada continente de uma cor e vai colocar o nome dos continentes, comparando com a imagem que eu acabei de mostrar para vocês. Essa daqui, ó. Olhem bem. É essa imagem aqui, tá bom? Toda essa área aqui, ó. América do Norte, América do Sul, África, Europa, Ásia, Oceania e Antártida, tá bom? Aí você vai nomear aqui os continentes, prestem atenção para as setas, tá bom? Que as setas aqui estão apontando para seu continente. E aí você vai atribuir o nome a cada continente e fazer a pintura. Não esqueça de fazer isso, tá bom? Atividade bem simples, de história também está bem simples. Uma boa tarde a todos. E não se esqueçam que sábado, nossa aula online, se programem para ela, tá bom? Tchau, boa tarde. Faça o dever de vocês com calma.